Quando eu era criança, minha avó costumava me contar histórias estranhas sobre encontros sobrenaturais, mas todos diziam que eram apenas devaneios de uma mente senil. Naquela época, eu acreditava, mas conforme cresci, passei a achar que ele estava simplesmente delirando. Porém, ontem à noite, tudo mudou. Encontrei um diário antigo escondido entre as velhas fotos de família. Ao folheá-lo, percebi que descrevia em detalhes o encontro que eu teria naquela noite, com precisão aterradora. A escrita era claramente da minha avó, mas como ela poderia ter sabido? O diário falava sobre uma figura sombria que se aproximaria de mim ao cruzar a rua deserta ao lado da praça da cidade. A cada linha, meu coração batia mais forte. Decidi não acreditar, mas uma parte de mim estava inquieta. À noite, me peguei seguindo o caminho descrito no diário, como se estivesse em transe. As luzes da rua piscavam, e o silêncio era cortante. Quando cheguei à esquina, uma névoa densa começou a se formar, e a sensação de ser observado me fez congelar. De repente, a figura surgiu da névoa, exatamente como minha avó havia descrito. Era como se o tempo estivesse distorcido, e eu não conseguia me mover. A presença me envolveu, e eu senti um frio intenso tomar conta do meu corpo, junto com um sussurro que eu mal conseguia entender. Era a voz da minha avó, repetindo o que estava escrito no diário: ele está aqui para buscar o que foi prometido. O desespero tomou conta de mim, mas minha curiosidade me manteve ali, paralisado. Quando finalmente consegui me mover, corri de volta para casa, mas o medo não desapareceu. O diário ainda estava aberto sobre a mesa, e uma nova página tinha sido escrita, mas desta vez com minha caligrafia. Ele voltará amanhã, esteja pronto. O que minha avó sabia que eu não sabia. E porque eu sentia que minha própria mão havia escrito aquelas palavras. Agora, estou preso em um ciclo de terror e expectativa, aguardando o que a noite seguinte trará. Quando comecei a ouvir sussurros no silêncio absoluto do quarto, pensei que fosse minha mente me pregando peças, até que eles começaram a repetir meus pensamentos mais sombrios. Eu estava sozinho na biblioteca, cercado por livros antigos e o cheiro de papel envelhecido. A cada visita, os sussurros se intensificavam, parecendo emergir das sombras entre as prateleiras. Eu tentei ignorá-los, mas uma noite, enquanto examinava um livro empoeirado, uma voz familiar sussurrou meu nome, revelando segredos que eu nunca havia contado a ninguém. O ar ficou gelado, e as páginas do livro começaram a virar sozinhas, parando em uma página com uma antiga ilustração de um homem em um círculo de fogo. De repente, percebi que o homem na imagem era eu. Fugi, mas os sussurros me seguiram, ecoando nos corredores escuros, prometendo que... Eu sempre imaginei que a floresta atrás da minha casa guardava segredos, mas nunca acreditei que um dia ela sussurraria meu nome ao vento. Tudo começou numa noite de lua cheia, quando decidi explorar a trilha que sempre relutei em seguir. Ao atravessar a linha de árvores, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha, como se a floresta estivesse viva. A cada passo, o vento trazia um som sutil, quase como um chamado, algo que se misturava com o farfalhar das folhas. No coração da floresta, encontrei um círculo de pedras cobertas por musgo, e no centro, uma antiga boneca de pano, com olhos costurados que parecia me seguir. Ao me aproximar, ouvi meu nome, claro como um sussurro, e percebi que não estava sozinho. As sombras dançavam ao meu redor, formando figuras distorcidas. Corrigi. Toda vez que eu passava pela sala, sentia algo estranho no meu reflexo no espelho, como se piscasse para mim. Nunca dei muita atenção, achando ser apenas imaginação. Até que um dia, ao cruzar a sala à noite, minha imagem não devolveu meu olhar. Fiquei paralisado, o coração martelando no peito. Era como se o reflexo estivesse me estudando, analisando cada movimento meu. Tentei desviar o olhar, mas algo me obrigava a encará-lo novamente. De repente, a luz piscou, e vi uma sombra se formando atrás de mim, no reflexo. Virei-me rapidamente, mas não havia nada. Quando olhei de volta para o espelho, minha imagem estava mais próxima, os olhos fixos nos meus, um sorriso torto se formando em seu rosto. A sensação de ser observado não me deixava, e quando o espelho começou a embaçar, vi uma. Enquanto organizava o sótão empoeirado da casa dos meus avós, encontrei algo que nunca deveria ter visto. Um diário antigo, escondido entre caixas de fotos antigas e livros amarelados. A capa de couro estava desgastada, mas as páginas estavam intactas, e o que me deixou mais intrigado foi o nome do meu avô escrito na primeira página. Curioso e com uma sensação inexplicável de ansiedade, comecei a folhear o diário, sem saber que estava prestes a descobrir algo aterrorizante. O diário começava de maneira inocente, com relatos sobre a vida simples do meu avô na fazenda. Mas à medida que eu lia, as coisas tomaram um rumo estranho. Ele começou a escrever sobre seus vívidos encontros com figuras sombrias e premonições perturbadoras. Meu coração disparou quando encontrei uma entrada detalhando a morte de alguém que, pela descrição, parecia ser eu. Ele descreveu com precisão meu cabelo, minhas roupas favoritas, até mesmo uma cicatriz que tem no braço, algo que ele nunca viu, pois ganhei anos após sua morte. A coisa mais assustadora foi ler sobre o dia exato e a maneira como eu morreria.
Meu avô descreveu que eu seria atropelado por um carro vermelho enquanto cruzava uma rua movimentada da cidade. A cena era tão vívida que pude sentir o impacto através de suas palavras. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas o que realmente me aterrorizou foi perceber que a data mencionada estava a apenas uma semana de distância. Era impossível, mas o medo da possibilidade começou a dominar meus pensamentos. Nos dias seguintes, evitei cruzar ruas movimentadas, sempre escolhendo caminhos mais longos e menos perigosos. No entanto, o destino parecia inevitável. Na manhã do dia fatídico, recebi uma ligação urgente pedindo que eu fosse ao escritório. Com o coração acelerado, saí de casa, sempre olhando para os lados. Ao chegar próximo ao cruzamento descrito no diário, hesitei. Foi então que uma mão firme segurou meu ombro, puxando-me de volta à calçada enquanto um carro vermelho passava em alta velocidade. Ao me virar, não havia ninguém ali, apenas o diário caído no chão aberto na última página, onde meu avô havia escrito, protegido, mas o destino sempre encontra um jeito. Quando eu comecei a caminhar pela floresta naquela tarde, não imaginava que a curiosidade me levaria a um encontro com o passado que eu não sabia existir. A trilha estava entrelaçada com raízes antigas e folhas úmidas, e o ar tinha um cheiro de terra molhada que parecia sussurrar segredos. Foi então que, entre as árvores densas, uma cabana de madeira envelhecida surgiu à vista, como se tivesse sido colocada ali por algum capricho do destino. A atmosfera ao redor dela era estranhamente densa, mas algo me puxava para dentro, uma sensação inexplicável de que encontraria algo importante. Ao empurrar a porta rangente, fui envolvido por uma penumbra que parecia engolir a luz do dia. O interior estava coberto por uma camada de poeira e o ar era pesado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. No centro da cabana, uma mesa velha exibia um álbum de fotografias que parecia ter sido deixado ali especialmente para mim. Com mãos trêmulas, abri o álbum, e meu coração quase parou ao ver fotos da minha infância, capturas de momentos que eu não lembrava, em lugares que eu nunca havia estado. Cada imagem parecia mais familiar e, ao mesmo tempo, mais estranha, como se fossem sombras de uma vida que eu não vivi. A inquietação começou a se transformar em terror quando percebi que, em cada foto, havia um detalhe que não fazia sentido. Um reflexo no espelho, uma sombra na janela, sempre presente, observando de longe. Comecei a sentir uma presença na sala, uma sensação gelada que subia pela espinha. Quando olhei para a última foto, o ar se tornou sufocante. Era uma imagem daquela própria cabana, mas ao fundo, através da janela, era visível a silhueta de uma figura que parecia estar olhando para mim no exato momento em que folheava o álbum. No impulso de sobrevivência, larguei o álbum e corri para fora, sentindo as árvores ao meu redor como testemunhas silenciosas de um segredo que eu nunca deveria ter desenterrado. Ao alcançar a claridade da floresta, virei-me por um instante e vi a cabana se desvanecendo na penumbra, como se nunca tivesse existido. Desde aquele dia, evito aquele trecho da floresta, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Às vezes, à noite, ainda sinto a presença da figura da foto, como se estivesse esperando pacientemente por mais uma visita. Acordei uma manhã com o celular vibrando incessantemente ao meu lado. Olhei para a tela e vi inúmeras notificações do TikTok, todas de vídeos que eu não me lembrava de ter gravado. Curioso e um pouco apreensivo, cliquei na primeira notificação. O vídeo mostrava meu quarto, mas era como se eu estivesse vendo através de olhos que não eram meus. A câmera se movia suavemente pelo espaço, capturando detalhes que eu nunca havia notado antes. Meu coração começou a bater mais rápido quando percebi que a porta do armário estava entreaberta, algo que eu tinha certeza de que não estava assim na noite anterior. Nos dias seguintes, os vídeos continuaram a aparecer. Cada um apresentava uma cena diferente da minha vida, mas com uma distorção perturbadora. Havia um vídeo de mim mesmo dormindo, com uma sombra estranha pairando sobre a cama. Outro mostrava uma refeição que eu nunca preparei, mas lá estava eu, comendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Comecei a me sentir observado, como se alguém ou algo estivesse dividindo minha vida comigo sem meu consentimento. Desinstalei o aplicativo, mas os vídeos continuavam a aparecer na galeria do meu celular. A tensão aumentou quando um vídeo mostrou uma versão de mim sentado no sofá, assistindo um noticiário que não estava passando na televisão. As manchetes falavam de eventos catastróficos, coisas que eu esperava nunca acontecerem. A partir desse momento, comecei a evitar ficar sozinho em casa, mas a sensação de ser vigiado não desaparecia. Desesperado, procurei ajuda, mas ninguém parecia acreditar na minha história. Diziam que era algum tipo de glitch, ou talvez uma piada de mau gosto. Naquela noite, enquanto tentava dormir, uma última notificação apareceu. O vídeo mostrava meu quarto novamente, mas desta vez, havia uma figura de pé ao lado da cama. Seu rosto estava coberto por uma máscara, mas eu sabia que seus olhos estavam fixados em mim. O vídeo terminou abruptamente, mas não antes de eu ouvir uma voz sussurrar: "Estou chegando." Trêmulo, olhei para a porta do meu quarto e percebi que ela estava aberta, assim como no vídeo. Naquele momento, entendi que a figura já estava ali, esperando para ser revelada.